Meus amigos e minhas amigas, estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal do YouTube, A Política em Foco, sempre solicitando a todos que se inscrevam no nosso canal, que curtam e que compartilhem os nossos vídeos, que tenham a finalidade de ajudar a compreensão das coisas, ajudar na mobilização da gente para exercer muito mais a cidadania. Hoje eu quero falar sobre um apanhado mais geral dessa crise climática que vive o Rio Grande do Sul e que começou lá pelo final de abril, dia 30 de abril, as chuvas começaram torrencialmente no Rio Grande do Sul e que hoje, no dia 25 de maio, a gente ainda vai sentindo os efeitos com os repiques da chuva. Antes de entrar propriamente dito no tamanho da tragédia, e nós precisamos sempre lembrar que até havia aquela frase famosa que as florestas tropicais são o pulmão do mundo. Nós sabemos hoje que muito mais do que elas, os oceanos, são o pulmão do mundo. Mas a nossa Amazônia ela é fundamental para a regulação das chuvas em todo o continente sul-americano. Então, tivemos um fenômeno climático sem precedentes na nossa história, maior do que aquele que ocorreu há 80 e poucos anos atrás, em 1941. Na verdade, a Amazônia tem a propriedade de elevar a umidade que é formada ali, e a elevando, ela acaba descendo para o sul do continente, costeando a Cordilheira dos Andes e fazendo com que existam florestas tropicais e subtropicais ao longo dessa cadeia de montanhas, até uma certa altura dela, que corresponde no máximo ali à província argentina de Catamarca, e depois ela pende para o Uruguai, para o norte da Argentina, e dirige-se para o Rio Grande do Sul. Entretanto, essa umidade também se espalha para o meio do continente e para o Brasil. Com aquela bolha de calor tão denunciada, que está sendo rompida agora, ela impedia a entrada de umidade para o resto do Brasil, e as águas da Amazônia, o rio aéreo da Amazônia, desagou no Rio Grande do Sul. Inicialmente no Rio Grande do Sul e posteriormente agora também em Santa Catarina e Paraná. Mas, dessa forma, a chuva do Brasil inteiro aconteceu no Rio Grande do Sul. E teve níveis sem precedentes em todo o estado. Dando uma dimensão do que nós temos no Rio Grande do Sul, hoje, dia 25 de maio, no jornal aqui de Santa Maria Diário, foi publicado, nós temos 469 municípios afetados, sendo que no total nós temos uns 490 municípios. As pessoas sem abrigos perfazem 63.918. Os desalojados são 581.638. Os afetados de uma ou outra forma, 2.345.400. Os feridos, 806. Os desaparecidos, 63. E os óbitos já confirmados, 163, em decorrência desse fenômeno todo. Isso é importante de ser destacado, porque dá uma dimensão de que esse estado da federação, o estado mais ao sul da federação, que nem sequer de longe o maior estado, está com todos esses problemas. Agora, além disso, nós temos a devastação da agricultura. Ela foi tremendamente afetada, lavouras inteiras estão embaixo da água ainda agora, silos que já estavam armazenando os nossos grãos foram invadidos por água. Nós temos aí o comprometimento da indústria. Quantas indústrias que estão localizadas ao longo dos cursos da água tiveram as suas instalações invadidas pela água, casas perdidas, e nessas casas o patrimônio material dessas pessoas, o patrimônio cultural, a memória dessas pessoas se foi.
coisas que diziam respeito às suas famílias se foram. Nós temos aí o caso de Porto Alegre, né, que está em estado de calamidade, continua, e quando nós falamos do caso de Porto Alegre, é importante alertar a todos os que nos veem, que nos ouvem, que a candidata a prefeita de Porto Alegre, Manuela Dávila, na campanha eleitoral de quase 4 anos atrás, alertava que essa era uma das questões para ser resolvida em Porto Alegre, que as bombas da água de Porto Alegre precisam ser revistas, aquilo precisa ser visto. Parece que foi profético, mas não foi feito. E das 23 bombas, apenas 8 estão em funcionamento nesse momento. Não foram feitas revisões na contenção, que é o Muro da Mauá. A Lagoa dos Patos, nesse momento, extravasando, com possibilidade de aumentar mais. O assoreamento dos rios é uma coisa evidente, porque nas suas margens nós não temos mais matas ciliares. Elas precisam ser refeitas com essências nativas. Nós temos que mudar a nossa visão sobre a agricultura. O plantio direto é a única alternativa para não haver essa enxurrada de terras para o fundo dos rios. E nós temos um taquari que tem uma fundura de 2, 3, 4 metros, quando ele deveria ter 8, 10 metros em muitos locais. Ou seja, nós tivemos um impacto tremendo no Rio Grande do Sul. A zona da Serra, o seu turismo, o turismo lá provavelmente vai ter um impacto que nós vamos levar muito tempo para recuperar. Talvez a gente precise de 20 anos ou mais para recuperar o Rio Grande do Sul do tempo que ele estava. E isso significa que nós temos que dar um alerta. O Brasil tem que estar em alerta, porque não é só aqui que existem enchentes. A Bahia foi palco de enchente, né? Outras regiões, Santa Catarina, em diversos locais do Brasil nós temos enchentes e nós temos que tomar medidas no futuro, porque o regime do clima, ele tem algumas mudanças que podem não ser definitivas, que pode ser apenas uma temporada, mas eles devem servir de alerta. E aí, quando nós nos deparamos com essa crise toda, eu preciso lembrar a todos que o presidente Lula foi um presidente que está à altura do Brasil, quando, na sua condição e na autoridade que tem, convocou o Brasil inteiro para uma reunião em Porto Alegre. Nós tivemos lá o próprio presidente da República, tivemos a presidência do Senado, a presidência da Câmara Federal, o STF, representado pelo seu vice-presidente, o Tribunal de Contas da União, todos os ministérios envolvidos na tragédia, na aguda e também na reconstrução do Rio Grande do Sul, conduzidas pelo nosso santamarense Paulo Pimenta, aquela reunião. Tivemos o governador do estado, tivemos os prefeitos representados pelo prefeito de Porto Alegre, tivemos o comandante militar do Sul, o general Hertz, lá presente, que significa que as Forças Armadas estavam representadas, ou seja, o presidente da República conseguiu unir o Brasil inteiro numa reunião transmitida pela TV para o Brasil inteiro, no momento em que ocorria, com o Brasil de testemunha, fez um pacto. E desse pacto, nós já temos a destinação de pelo menos 51 bilhões de reais para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Então, isto foi fundamental e a autoridade federal no Rio Grande do Sul foi determinada pelo ministro Paulo Pimenta, e também temos um ministério emergencial para o Rio Grande do Sul. Ou seja, nós agimos rapidamente, agimos para minimizar o impacto. Ou seja, nós tivemos um governo que atuou, e isso precisa destacar. E ao mesmo tempo que eu destaco isso, eu abomino aquelas pessoas que, com as suas fake news, para fazer disputa política, tentam atrapalhar o que está sendo feito. E é por isso que a gente diz que, num momento de tragédia, eles aparecem os nossos melhores valores, mas também aparecem os nossos piores valores. Se num momento como esse, pessoas deixam as suas coisas no Brasil inteiro e vêm para ajudar o Rio Grande do Sul como voluntários, se nós temos voluntários no Rio Grande do Sul, se nós temos, como foi visto agora há poucos dias, atletas olímpicos que deixarão de ir para a Olimpíada para poder ajudar em Porto Alegre. Ou seja, nós temos uma situação em que a Defesa Civil mostrou qual é a sua importância
e também demonstrou que nós precisamos capacitar muito mais a defesa civil. Esses fenômenos eles vão continuar acontecendo aqui entre nós. E dessa forma, eu quero destacar ao final disso, ao final desse nosso curto vídeo aqui sobre essa questão, que nós precisamos nos preparar mais, mas também devemos cobrar o que é de ser cobrado no futuro, para todas as medidas ambientais que deixaram de ser feitas no Rio Grande do Sul e que deveriam ter sido feitas. Mas também nós temos que abominar aqueles que semeiam as divergências. Nesses momentos, uma nação precisa convergir. A convergência tem que ser a palavra de ordem. E não esse tipo de coisa que acontece, que não tem qualificativo para mim, que são aqueles que consideram que nesse momento nós precisamos detratar. Inclusive, alguns aqui em Santa Maria detratam as Forças Armadas. Antes queriam as Forças Armadas para intervir num pretenso golpe que queriam dar no país, e hoje detratam a ação importante. O Exército está fazendo pontes aqui na região de Santa Maria e em todo o Rio Grande do Sul. A Marinha está participando, a Força Aérea está participando heroicamente, trazendo pessoas, inclusive, para tratamento para os centros maiores. Ou seja, é hora de, independentemente se somos civis, militares, independentemente se estamos num partido de espectro de direita ou esquerda, tem que estar junto, Mas existem pessoas que não compreendem isso, e para eles vai o nosso protesto mais veemente e que criam juízo para o futuro. Então, eu queria fazer essa minha manifestação e dizer que os projetos de reconstrução do Rio Grande do Sul e as mobilizações para que eles aconteçam precisam começar agora pelas nossas autoridades, para que ao final disso eles já estejam em andamento e a gente possa responder o mais rápido possível naquilo que seja de causa humanitária. As pessoas precisam de casa, precisam muitos deles sair do lugar onde moravam, porque seriamente eles não podem continuar lá. Então, queria fazer essa manifestação para o nosso canal, lembrando a todos vocês que inscrevam-se no nosso canal. Isso ajuda a divulgação, isso expande muito mais essas ideias aqui expostas, que compartilhem, que curtam as nossas publicações, porque isso tudo nos ajuda a permanecer com esses programas que são de ordem de promoção da cidadania, em última análise, e são, independentemente se são de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, do país ou do mundo, as nossas manifestações ocorrerão aqui, no sentido de termos uma posição em defesa da humanidade. Era isso por hoje. Muito obrigado.